Dos últimos 10 jogos do Juventude, eles só ganharam 3. Grêmio em casa, Vitória em casa, Ceará em casa. Os outros 7 jogos foram 6 derrotas e um empate contra o Mirassol, também em casa. A última vitória deles foi há um mês atrás, contra o Ceará. Literalmente um mês atrás. E isso, como torcedor do Fluminense, me deixa muito preocupado. As estatísticas do Juventude mostram que é um time que toma gol praticamente todo jogo. Já passaram-se 8 rodadas. Esse jogo contra o Juventude vai ser a 9ª rodada. Desses 8 jogos que o Juventude fez, apenas um único jogo o Juventude não tomou gol. Apenas um. Amanhã, se o Fluminense não fizer gol, vai ser o segundo jogo. E acredito que isso é muito possível de acontecer. O Fluminense ir jogar lá, achar que vai ganhar em qualquer minuto, porque eles se acham os melhores jogadores da Terra e vão acabar saindo de lá com uma derrota e 1-0 no contra-ataque. Espero muito em Deus que isso não aconteça. Espero muito que a gente chegue lá, faça um bom jogo, que os jogadores comecem a valorizar a camisa que eles estão vestindo, o salário que eles estão ganhando, voltar de lá com uma vitória. E nesses últimos jogos foram 3 derrotas seguidas. Internacional na casa do Inter, no Beira-Rio. Eles perderam em casa para o Atlético Mineiro e perderam de 5-0 para o Fortaleza na casa do Fortaleza. E eles também tiveram uma outra goleada, Flamengo 6-0. Ao todo, eles tomaram 20 gols e fizeram apenas 7. Se a gente excluir o jogo contra o Flamengo de 6-0, o jogo do Fortaleza de 5-0, que foram 2 jogos aparentemente atípicos, eles tomaram em 2 jogos 11 gols. E aí, se a gente excluir as estatísticas aí desses 2 jogos, seriam 11 gols a menos em 2 partidas. Então, eles acabariam tendo 9 gols sofridos, 7 feitos em 6 partidas. Ou seja, esses 2 jogos derrubaram o saldo deles. Foram 11 gols em 2 jogos que eles tomaram e derrubou completamente o saldo deles. O que dá uma média de 2,5 gols tomados por jogo. Isso é muito ruim para eles, porque né, saldo de gols é critério de desempate. Né? Eles estão a média de 1 gol por partida na prática. Né? Eles ficaram ali alguns jogos sem fazer gol, mas eles fizeram 7, né, em 8 jogos. Fortaleza eles não fizeram gol. Atlético Mineiro eles não fizeram gol. Inter eles fizeram 1 gol, Mirassol eles fizeram 2, Flamengo eles não fizeram gol, 2 gols no Ceará, tomou de 2-0 pro Botafogo, 2-0 em cima do Vitória, 2-1 no Grêmio. E aí, se você perceber, os jogos que eles ganharam foram por 2 gols. Eles fizeram 2 gols. Tem 7 gols e fizeram esses 7 gols em 4 jogos. Em 3 deles, 2 gols e um dele, 1. 2 no Mirassol, 2 no Ceará, 2 no Vitória e 2 no Grêmio. Só que um desses jogos não foi. Qual deles agora não foi? Foi Mirassol, Copa do Brasil? Algum deles aqui não foi pelo Brasileirão, né? 2, 4, 6, 8. Algum desses jogos aqui não foi pelo Campeonato Brasileiro. Então, mais algumas características aqui. Primeiramente, né, esses 2 jogos contra Flamengo e Fortaleza derrubou completamente. Mas vamos lá. Eles têm 45% de posse de bola. Ou seja, eles ficam menos da metade do tempo, né, de posse de bola, no geral, com a bola. Eles são um time que deixam o time adversário jogar. E aí, como é uma média, não dá para avaliar se isso tem diferença dentro de casa ou não. Eu vou pesquisar isso, no próximo vídeo eu vou falar. Eles têm 80% de precisão nos passes, 89%
desses passes no próprio campo, 63% dos passes no terço final, o que é curioso. Eles conseguem ter uma quantidade de passes muito grande no terço final, ou seja, no campo de ataque. Eles têm uma precisão de acerto em bolas longas muito grande, 87%. Né? Se a gente for pegar especificamente alguns jogadores, tem jogador que tem 20% de bolas longas. Isso daqui me preocupa um pouco, porque bola longa, cabeça, Fluminense toma gol de cabeça, então isso me preocupa. E defendendo, né, apesar deles terem tomado todos esses gols, em 2 jogos ali, eles tomaram 2 goleadas, 11 gols em 2 jogos, acaba sendo, a gente pensa aí em 9 gols em 6 jogos, né, se a gente excluir essas 2 goleadas, seriam 9 gols em 6 jogos, o que diminuiria a quantidade de gols sofridos por jogo de 2,5 para 1,5. É muita redução, é muita redução. Então, tipo, curioso a estatística do Juventude. Eles desarmam média 13 vezes, é uma quantidade boa por jogo, interceptam 9 vezes, ou seja, eles interceptam bem também, e 27 cortes por jogo. Isso é muito alto. Eles recuperam a bola 43 vezes. E aí seria interessante agora a gente comparar tudo isso com o Fluminense. Então vamos comparar as estatísticas deles, né, com o do Fluminense para ver se a do Fluminense é melhor. O Fluminense tem 3 gols a mais marcados e metade dos gols sofridos. Dos gols do Juventude, né, dos 7 gols, só um deles não foi de assistência, do cara trabalhar a bola, tocar, sair gol. Dos 10 que o Fluminense fez, 5 foram de assistências, ou seja, os outros 5 provavelmente foi de rebote, pá. Posse de bola, o Fluminense tem 56, eles têm 45, ou seja, o Fluminense precisa da bola e eles vão dar a bola para o Fluminense, o que isso é perigoso. Basicamente, o Juventude vai falar, você quer ficar com a bola? Toma a bola, a gente vai sair em contra-ataque e vamos fazer o gol. Eles têm 80% de precisão, nos passes nós temos 87%. Nós temos 2 jogos sem sofrer gols, eles têm 1. Interceptações, eles têm 9 interceptações, nós temos 7. Desarmes, nós temos 16, eles têm 13. Cortes, eles têm 27, nós temos 24. Eles consideram um pênalti, nós nenhum. Defesas por jogo, 4 para eles, 3 para a gente. Desarmes por partida está muito próximo, 46 deles, 50 nosso. Faltas, 13 faltas para eles, 11 faltas para a gente. E acho que são essas as mais importantes, né? Se a gente fosse, né, se a gente pudesse retirar dessas estatísticas aqui 2 jogos, por exemplo, os 2 jogos da goleada deles, a gente pudesse também retirar os 2 jogos que o Fluminense jogou no tapete, serão 2 análises um pouco mais diferentes. Quando se toma 6-0 e 5-0, o outro time praticamente não jogou. E o Fluminense praticamente não jogou contra o Botafogo e também praticamente não jogou contra o Atlético Mineiro. O Fluminense se absteve de jogar nessa partida. Então é isso. Se você, por acaso, não estiver tremendo na base, não estiver passando nem Wi-Fi, você não está torcendo direito. Eu sou o Wallace do canal Flu Me Domina, convido você a seguir o meu canal, deixe seu comentário, o que você espera desse jogo e bom jogo para você, da onde você for assistir. Até a próxima.